Você gostaria de controlar a sua caixa ativa através de computador? É um recurso super útil você ter uma caixa acústica amplificada que possa ser controlada pelo seu computador. Para isso, você precisa de uma caixa inteligente que utilize um DSP de alta qualidade última geração, como nas caixas da FZ Audio. Então, vamos conhecer agora um pouco de como funciona todo esse sistema de controle através de computador. Temos o painel principal, onde nós teremos as caixas, a relação de todas as caixas que estão ligadas no sistema. Eu vou acionar aqui a minha primeira caixa, ela então vai aparecer para nós podermos fazer o controle dela através do software. Esse sistema permite o controle atualmente até 64 caixas simultaneamente. Veja que aqui apareceu então a nossa primeira caixa. Essa caixa eu posso renomear, então eu coloco aqui o nome que eu quiser, então FZ caixa PAL, por exemplo. Então, isso é interessante porque nós podemos finalmente identificar cada caixa que compõe o sistema, cada caixa que está interligada em nosso sistema. Aqui vocês conseguem visualizar o MAC address, que é um endereço único, que é como se fosse um nome digital, que cada dispositivo digital hoje produzido existe um endereço MAC, que é esse MAC address. E por fim, o endereço IP. Esse endereço IP, o sistema ele fornece automaticamente, utilizando o seu roteador. Por isso que você precisa do roteador. O roteador ele é um servidor de endereços IP. Ele vai fornecer, então, um endereço para a sua caixa. E se você interligar mais caixas, ele vai fornecendo endereço para cada uma delas, de forma a que cada uma tenha um endereço único e não ocorra conflitos. Com a caixa, então, já ligada em nosso sistema, vamos avaliar os recursos que eu tenho disponível nesse painel inicial. Esse primeiro botão aqui, é um botão para você realizar o mute da caixa individualmente aqui embaixo, tá vendo? Ou se você quiser mutar todas as caixas do sistema, eu clico aqui em cima. Aí eu consigo fazer um mute geral de várias caixas. Este outro botão é um botão muito útil, que é o botão que vai fazer com que a sua caixa, todos os LEDs, pisquem por aproximadamente 10 segundos. Isso facilita muito a identificação das caixas no sistema, onde você de longe pode visualizar cada uma das caixas que está aqui na sua relação de caixas e então fazer a respectiva coordenação com as caixas que estão montadas no PA, monitor, fronts, etc., identificando cada uma delas, apenas clicando nesse botão, onde todos os LEDs da caixa vão acender. Vamos agora explorar então os recursos principais aqui dos menus do software. Inicialmente, no menu File, você tem as opções de salvar todo um projeto onde você fez um desenho com várias caixas, atribuiu equalização, delay, nomes, tudo isso é salvo no que nós chamamos de projeto. Então, você, depois que terminou todo o seu setup, você vai salvar esse projeto. Esse projeto você pode abrir a qualquer momento novamente e recarregar tudo que você tudo que você presetou, tudo que você montou do seu sistema, fica salvo nesse arquivo projeto. Um pouco mais à frente, no menu Tools, nós temos um recurso extremamente útil, que é o do password, das senhas. Por quê? Um problema constante que você tenha um sistema, que você faça todos os ajustes, etc., desse sistema, e pessoas desavisadas acessam as caixas
e fazem alterações, prejudicando então o resultado final que você tinha imaginado. Por isso foi desenvolvido esse recurso de senhas, aonde você pode colocar senhas para caixas específicas no sistema ou para todas as caixas que compõem o sistema. Isso dá uma segurança extra, onde só você vai ter então acesso às caixas através da sua senha ou um grupo de pessoas que você vai fornecer essa senha. Um pouco mais aqui nós temos grupos, onde eu vou falar num capítulo específico sobre grupos. O grupo ele é como o próprio nome diz, um grupo de caixas que pode funcionar simultaneamente, onde todos os controles que são feitos em uma caixa também são reproduzidos nas outras caixas. Exemplo, se eu tiver fizer uma equalização em uma caixa, as outras caixas respondem igualmente à mesma equalização. Isso é bastante útil, vamos supor, se você está controlando ou quer controlar o PAL e o PAR independentemente, mas com todas as caixas simultaneamente. Então, nós montamos um grupo PAL e um grupo PAR. Mais à frente no menu, existe a opção para você utilizar um monitor de alta resolução, como resolução de 4K, para que você ajuste o tamanho das letras, elas fiquem visíveis. Atualização, esse seria um menu de atualização para quando você tem a necessidade de atualizar o firmware das caixas. O firmware é um software que roda internamente em cada um dos DSPs. Cada DSP é uma espécie de um computador, onde ele roda um software interno que chamamos de firmware. Esse firmware, ele a cada X tempo são feitas inovações, são feitas melhorias, e essas melhorias resultam em novos firmwares. Esses firmwares vocês podem carregar para fazer essas atualizações. Lembrando que a atualização de firmware é feita apenas pelas nossas assistências técnicas. Seguindo aqui no menu, você pode colocar uma imagem do seu gosto nessa parte preta aqui da nossa tela. Então eu vou selecionar uma imagem, por exemplo, um logotipo aqui da FZ. Vocês podem colocar uma imagem do seu PA, um logotipo da sua empresa, o que vocês acharem mais interessante. Olha que bacana como é que fica, ó. Tá vendo? Então vocês selecionam e fica uma coisa, esse software acaba tendo essa customização, fica um efeito interessante. Eu vou remover somente para simplicidade. Então, mas fica aí o recurso de colocar uma tela de background, que é uma imagem de fundo. E com isso nós conseguimos finalizar os recursos principais do menu do FZware. Então agora vamos para o momento que estava todo mundo esperando. Vamos finalmente abrir o painel da caixa e fazer o controle. Está aqui, clicando nesse botãozinho aqui, nessa setinha, eu abro o painel de controle. O que temos neste painel? Vamos explorar. Inicialmente, aqui é um bar graph, onde você monitora o nível de entrada, e aqui no lado direito o nível de saída dos canais. Se for uma caixa de 2 vias, você vai ter 2 bar graphs, um do low, outro do high. Se for uma caixa com mais vias, você vai ter o número de saídas correspondentes. Temos aqui esse LED de link, é o LED que monitora se a caixa está corretamente conectada, se está havendo comunicação entre o PC e a caixa. O LED de status é se você tem algum dano no sistema, se você tem alguma anomalia. Exemplo, o computador entrou em proteção, o DSP está com problema de comunicação, qualquer problema de hardware vai aparecer aqui
como um vermelho no status. Por fim, temperatura é um recurso muito importante, a gente monitorar a temperatura. Essa temperatura, então, ela tem um indicador aqui, no momento está no verdinho, mas se ela chega em níveis perigosos, ela vai virar amarela ou até vermelha, aonde eventualmente o amplificador vai entrar em proteção. Temos o botão de mute aqui, obviamente, para você mutar a caixa. O botão locate, lembra daquele botãozinho que a gente tinha aqui na página principal? Então, esse botãozinho é o mesmo. Temos aqui, ó, locate. Ele faz piscar todos os LEDs do sistema. E por último, aí sim, o botão detail que nós vamos entrar. Vamos então explorar com um pouco mais de detalhe o equalizador paramétrico. Equalizador paramétrico, então cada uma dessas bandas, tá vendo que tem uma cor cada uma, numeradas de 1 a 10, são exatamente esses daqui que estão aqui embaixo, de 1 a 10. Então, se eu selecionar o primeiro, eu posso ligar esse primeiro, que é o cor-de-rosa, o número 1, e digitar o meu equalizador. Então, eu quero um ganho 6 decibéis e um Q de 1, frequência 1K. Então, tá aqui. Bacana, esse é um dos recursos. Eu posso também, se eu preferir, eu posso aqui, em vez de digitar, utilizando o mouse, eu posso colocar a equalização onde eu quiser. Então, olha só que bacana, ó. Aí eu quero esse equalizador aqui, ó. Se eu tiver um tablet, então eu utilizo o dedo. Eu não preciso utilizar o mouse. Aqui no caso, o meu não é touch, o meu display não é touch. Então eu estou utilizando efetivamente o meu mouse para fazer esse trabalho. E se essa equalização aqui, eu experimentei essa equalização, não está boa, ok, eu desligo ela aqui, ó. Ela está aparecendo no meu gráfico, mas ela está desligada. Certo? Mas aqui, poxa, eu quero fazer outros tipos de equalização. Sem problema. Eu posso utilizar um filtro notch. Olha só que bacana aqui o filtro notch. E, poxa, mas não estou conseguindo ver direito o gráfico. Eu posso também, aqui, ó, abrir esse gráfico. Então, abro a tela, onde eu visualizo somente o gráfico. Então, eu tenho uma visualização específica somente da parte gráfica do meu equalizador. Olha só que bacana, ó. Pronto, ótimo. Por fim, vou desligar aqui. No Notch eu tenho aqui também os filtros Low Pass, High Pass, Band Pass e um filtro que é muito interessante para vocês, que é o filtro All Pass. O filtro All Pass é aquele filtro que ele trabalha somente na fase. Então, eu acertando a frequência que eu quero mexer na fase e o que seria a amplitude desse meu filtro, eu posso sim trabalhar em fase e ajustar, por exemplo, fases em relação a subwoofer, em relação a outros sistemas. É um recurso bastante interessante que poucos sistemas dispõem. Então, aqui falamos sobre a equalização. Avançando um pouco mais na equalização, temos outros recursos também bastante interessantes que a gente pode lançar mão aqui. Então, deixa eu zerar esse equalizador para facilitar para vocês. Mas lembra aqui que você tem esse recurso de aumentar. Então, aqui a gente está agora no modo visualização gráfico. Esse modo visualização gráfica, ele aqui eu faço a equalização e só que eu queria ter a informação de que frequência é isso daqui, qual é a atenuação que nós utilizamos. Clicando aqui nesse botãozinho T, ele passa a me dar a informação de que tipo de filtro, frequência, tal, o que, etc.
E se está me confundindo a visualização, eu posso desligar. Tem também outros recursos, como você tirar uma foto. Aqui eu gravo, tiro uma foto dessa minha equalização e posso mandar para o meu cliente, posso gravar para eu visualizar futuramente. Então, são vários recursos que são interessantes aqui na parte de equalização. Saindo então da tela de equalização, eu vou para a tela de trims e delay. Essa tela a gente dispõe aqui do nível de entrada. Então, a gente ajusta o nível de entrada da caixa. Monitora o nível de saída. Então, são bar graphs aqui do nível de saída. E aqui um recurso bastante interessante, que é o ajuste individual do alto-falante e do driver da sua caixa. Então, assim como um processador tradicional, você tem disponível recursos para aumentar o driver, diminuir o driver, aumentar o falante. Então, num line array, por exemplo, você vai fazer um ar livre, às vezes você precisa fazer um ajuste fino do nível separado do driver, assim como um processador tradicional. E isso é bem interessante porque nós já pensamos em prover todos esses recursos, mas sempre dentro de um nível de segurança, porque por baixo desses controles que vocês têm, existe uma outra camada de controles que nós fizemos o setup para vocês, para que qualquer coisa que seja feito aqui, ainda assim a caixa opere em segurança. Continuando, esse recurso de delay, onde você pode, olha só, mais uma outra coisa super interessante. Vou fazer uma torre de delay, eu não preciso colocar um processador externo. Tá aqui, ó, eu ajusto o delay diretamente na caixa. Eu vou fazer um front fill, vou fazer um side, quero fazer um ajuste de um array de delays, quero fazer um array de subwoofers, quero fazer um arc array, enfim, qualquer coisa. Hoje em dia o uso de delay é muito intenso nos sistemas de sonorização. A todo momento você precisa inserir delays. Continuando, vamos acessar então o menu hardware, que é esse menuzinho aqui que você tem na janela. A primeira opção aqui desse menu é Enter Password, que é uma senha de fábrica. Essa é a nossa senha de fábrica para poder fazer ajustes, atualização de firmware e outros setups que são específicos da fábrica. Também durante o processo de fabricação, lá na fábrica da FZ, nós utilizamos esse recurso para inserir uma senha e aí sim fazer toda a programação inicial deste DSP. Continuando, olha aqui o menu Configure, que é um menu de configuração. Esse menu você tem várias opções. Então, o primeiro deles seria troca da senha. Troca da senha, aonde você vai digitar a senha antiga, então a senha de acesso sua ao que você colocou no sistema, para você acessar a sua caixa, para você acessar a sua configuração, porque lembra, você tem a opção de travar as caixas. Então aqui nessa opção, se você travou as caixas, você entra com a senha antiga que você travou e você depois entra com uma senha nova para você poder acessar novamente as caixas. Network Settings, configurando então os ajustes de rede. Inicialmente, quando você recebe a caixa da FZ, ela vem numa configuração que é para configurar automático os endereços IP. Essa configuração automática, ela exige que você tenha então aquele aparelhinho que nós conversamos, que é o roteador, porque o roteador é o servidor de endereços, ele que vai dar endereço para cada uma das caixas. Agora, você pode escolher trabalhar sem esse roteador, diretamente ligado no computador, e aí você fazer as vezes do roteador e dar um endereço para cada uma das caixas manualmente. Então, essa opção, você deixa de utilizar o servidor de endereços do roteador
e passa a utilizar o que a gente chama de IP estático. Cada caixa tem o seu próprio IP, toda vez que elas ligarem, elas vão estar naquele IP sempre. Então, uma instalação fixa, muitas vezes é interessante você utilizar o IP estático, porque não vai haver novas configurações, vai ser sempre aquilo ali. Então, o computador, lembrando, tem que estar na mesma base de IP das caixas. Então, só os últimos 3 dígitos do IP que podem mudar. Então, todo o resto do IP tem que ser igual. Então, o seu computador tem que estar na mesma base de IP que o resto das caixas para funcionar o sistema de IP estático. Aqui, continuando, o Power On Preset é um recurso para você selecionar qual o preset padrão que vai ser carregado quando a caixa liga. Ou seja, você utilizou a caixa hoje no show, teve uma banda, você utilizou o preset banda, etc. Mas normalmente você quer que quando ligue a caixa, ela esteja no preset show. Então, sem problema. Poxa, toda vez eu tenho que chamar de novo o preset show? Não. Eu posso configurar na caixa que toda vez que ela ligar, olha só, ela vem ou para o último preset que estava, ou um preset específico. Eu posso colocar o preset show. Toda vez que a caixa ligar, independentemente do preset que foi utilizado a última vez, ela vai para o preset show. Então, você não precisa reinicializar as caixas, porque isso é um problema recorrente de quem tem caixa controlada por computador, que o cara utilizou para fazer um show a caixa e bagunçou toda a equalização, fez um monte de coisa, colocou delay na caixa, só que depois você quer utilizar a caixa no dia seguinte, às vezes você está até sem computador e a caixa está com um monte de setup feito que você não quer. Nesse caso, eu coloco essa opção Choose Preset, onde ele vai colocar um preset limpo, um preset default seu, toda vez que a caixa ligar. Então, é um recurso, mais um recurso para vocês lançarem mão quando for interessante. Depois, por último, aqui nós temos o Auto Power Down, que é a caixa ficar um tempo sem sinal, ela vai se desligar, ou seja, entrar em standby até você ter sinal de novo ou você clicar no botão ligar, esse botãozinho aqui, ó. Você clicar no botão ligar, ela vai ligar de novo. Vamos ver então esse menu do Set Pin. Set Pin é um PIN de 4 dígitos para você colocar mais uma camada de segurança para o sistema. Então você coloca qualquer número de 4 dígitos para proteger e ninguém abrir a sua caixa. Continuando aqui, você tem o status. Ele está me dando aqui temperatura, se o amplificador está ok e se tem alguma falha. Por último, você tem aqui a configuração do nível de acesso. Então, essa configuração, ela diz o seguinte: se você colocar senha e travar a sua caixa para ninguém poder acessar, o que você quer deixar livre para a pessoa poder visualizar? Então, eu posso colocar uma série de coisas. Eu quero que, mesmo ela travada, o usuário tenha a possibilidade de chamar presets. O usuário tenha a possibilidade de salvar presets. Que ele tenha acesso ao painel da caixa. Esse painel eu posso travar também, ou seja, se ele apertar botão, se ele fizer qualquer coisa, não vai funcionar. Eu deixo travado também o painel da caixa. Eu posso travar ele, trocar o nome da caixa, eu posso travar ele, a configuração. Ele não pode salvar, abrir um preset novo.
e ele não pode controlar volume aqui, Master Volume Control, e não pode fazer equalização. Então eu vou clicando o que ele pode e o que ele não pode. O que eu clicar é o que ele pode fazer. Então esse é o recurso do nível de acesso para quando você deixa a caixa travada. Eu entrei, eu fiz uma instalação, deixei tudo funcionando, fiz todo o meu setup, vou travar tudo. Só que eu quero deixar para o operador algumas coisas abertas. Então eu seleciono o que eu acho interessante e o que eu não acho interessante deixar aberto. Um recurso muito utilizado pelos nossos clientes é o montagem de grupos. O que seria? Você num sistema típico, você tem lá talvez PA, LR, subs, front, delays, etc. E eu tenho uma enormidade de caixas ligadas. Eu posso ter 10, 20, 30, 50 caixas ligadas. Eu não quero controlar elas individualmente, porque vai dar muito trabalho. Eu vou ter que ir no painel de cada uma delas para fazer esse controle. Então, ao invés disso, eu monto grupos, onde eu vou agrupar o PA esquerdo, vou agrupar o PA direito, vou agrupar os subwoofers, vou agrupar os delays. Então eu vou trabalhar somente no grupo, ou seja, eu passo a ter um conjunto de caixas que eu controlo simultaneamente. Vamos montar um grupo, então? Aqui, veja só, eu já tenho uma seleção de caixas, são 6 caixas que eu quero montar grupos. Então, o primeiro passo, eu venho aqui, novo grupo. Vou dar um nome. PA do show. Ok. Então, esse grupo, ele está aqui agora, olha lá. Então, vou montar... vamos ver aqui o que eu vou colocar nesse grupo. Então, eu clico aqui na ferramenta. Na verdade, eu não gostei desse nome. Eu vou trocar para outro nome. Vou colocar PALR, tá? E primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar quais as caixas que eu quero para o meu, que fazem parte do meu sistema. Então eu vou selecionar as caixas de line array do meu PALR, olha lá. Selecionei elas aqui. Então essas são as caixas que vão compor esse primeiro grupo. E aí eu quero saber o que eu vou controlar nesse meu grupo. Ora, eu posso controlar, é uma cópia carbono, ou seja, tudo que eu fizer no grupo, as caixas vão corresponder exatamente iguais. Ou não, eu posso só fazer um grupo de mute, ou seja, qualquer coisa que eu fizer de equalização, de preset, seja lá o que for, o grupo não vai responder, somente vai responder o comando de mute. Eu posso fazer a equalização, ou seja, da mesma forma, tudo vai ser feito individualmente por caixa, exceto equalização. Que for equalização, todos os componentes do grupo vão responder igualmente. Então eu escolhi fazer uma cópia carbono, que eu quero tudo igual. E então já está pronto esse meu primeiro grupo. Olha só que legal. Pronto, tá aí. Ele é composto por esses dois membros, o Line Array 1 e o Line Array 2. Então esses foram os recursos do software FZWare, software exclusivo da FZ Audio, para quem tem sistemas ativos FZ com os nossos DSPs. Façam bom uso, estamos à disposição nas nossas mídias sociais e também no nosso site, para que você continue tirando suas dúvidas. Vocês podem enviar e-mails para saque@fzaudio.com.br também para fazer comentários e tirar mais dúvidas. Bom trabalho a todos!